internet, meus alunos, né? Nessa videoaula de hoje nós vamos estudar um tema muito importante também, que sempre está caindo em vestibulares, em concursos, né? Que é a questão da independência dos Estados Unidos da América. Eu, particularmente, né, peço sempre para que os meus alunos corrijam. Eu acho que mais adequado é falar em independência das 13 colônias e não independência dos Estados Unidos. Por quê, professor? Quando aconteceu a independência, ainda não era Estados Unidos, eram as 13 colônias inglesas. Então, o ideal, né, só para ter essa observação, é que vocês saibam que o correto seria eu falar independência das 13 colônias, tá bom? Eu começo a aula sobre a independência dos Estados Unidos, né, citando algumas notas que saíram nos jornais. Primeira coisa, bem rapidinho, tá? Dilma assina a correção na tabela do imposto de renda e aumenta o imposto sobre as bebidas e compras com cartão exterior. Banco Central vê alta de 51,7% na energia em 2015 e de 15% na gasolina. IPI de imóveis em linha branca sobe nesta terça-feira. Governo cria faixa intermediária e sobe juros do Minha Casa Minha Vida. Dilma não descarta criar novos impostos para gerar mais receita. O governo aumentou os preços dos impostos de smartphones, né? O que isso muda além dos preços? Redução de IPI para carros termina e imposto fica maior a partir do dia 1º. Dilma defende CPMF e diz que aumento de imposto eleva o crescimento do Brasil, tá bom? Por que eu coloquei tudo isso para vocês? O que tem a ver a Dilma hoje, 2016, com a independência dos Estados Unidos? Professor, o senhor está louco? Não. O que tem a ver? Tudo a ver, tá? Por quê? Em todas as reportagens que eu li para você, o principal tema é o quê? O governo está aumentando imposto, aumentando imposto, aumentando imposto. E o povo está ficando irritado, né? Eu estou, com certeza você que está aí também está irritado com essa ascensão de impostos que nós estamos tendo que pagar, né? Então, qual que é a minha intenção, né? Isso não é coisa atual, né? O principal motivo que fez com que as 13 colônias inglesas se separassem e lutassem pela sua independência foi justamente o que? Foi a questão do imposto. Ou seja, há 240 anos atrás, né, os governos abusando dos impostos já era motivo de preocupação por parte da população. Aí isso gerou lá nas 13 colônias todo o movimento de independência. Então, se alguém perguntar numa prova, né, ou um concurso, qual que foi o principal motivo que fez com que acontecesse a independência das 13 colônias dos Estados Unidos, foi o que? Os colonos não aguentavam mais, entre outros fatores, o excesso de imposto que a metrópole, que a Inglaterra exercia sobre eles, né? Se a Dilma conhecesse um pouco da história, né, ela ficaria um pouco mais esperta e reduziria um pouco o pezinho dela ali no acelerador dos impostos no Brasil. Pode ser muito perigoso. Tudo bem, pessoal? Só para contextualizar historicamente, quando eu estudo a independência dos Estados Unidos, tá? Ela aconteceu nessa fase de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, tá? E a Revolução, né, a independência dos Estados Unidos, aconteceu anos antes do que? De uma outra revolução muito importante, que é a chamada Revolução Francesa, tá bom? A Revolução nos Estados Unidos inspirou a Revolução Francesa, inspirou inclusive o que? Inspirou outros movimentos de libertação de países aqui na América Latina, tá? Essa é uma fase da história mundial, é uma fase que o mundo vivia grandes mudanças, né? Segundo o historiador Hobsbawm, né, esse período que vai da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né, ele chama de Era das Revoluções, Era das Mudanças. Inclusive eu recomendo o livro dele, né, quem tiver a oportunidade,
o livro leva justamente esse nome, Era das Revoluções, que ele vai analisar todos os principais eventos que estavam acontecendo nessa época. E as mudanças eram, evidentemente, muitas em diferentes campos. Mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, ou mudanças tecnológicas, tá? Rapidamente, só para que vocês tenham uma ideia de como que estava o mundo nessa época, vou colocar aqui, pincelar alguns desses itens, tudo bem? Economicamente, na economia, né, por volta ali dessa transição da idade moderna para a idade contemporânea, o que havia acontecido, tá? O mercantilismo, que havia começado no século XVI, já se transforma em capitalismo, capitalismo liberal, capitalismo industrial. É a época em que as indústrias começam a despontar e muda toda a questão econômica, toda a estrutura econômica ela é alterada, tudo bem? Politicamente, nessa época aí, o absolutismo vai deixando de existir. Só para lembrar, professor, o que era o absolutismo? Era aquele sistema político em que o rei geralmente, né, governava de forma absoluta. Ele mandava, fazia tudo o que bem entendia, não precisava dar explicações para ninguém. E a população vai começar a ficar contra esse absolutismo e vai começar o quê? A almejar um governo em que o rei, o governante, ele não seja a autoridade máxima, que ele tenha que respeitar alguma coisa, nem que seja simplesmente uma lei. Tá? Então, isso vai começar a acontecer. O absolutismo perde força. Tá? Na sociedade, o que vai acontecer? A burguesia, que já vinha ganhando força desde a época das grandes navegações, né? Desde a época do comecinho do mercantilismo, né? A burguesia vai, de uma vez por todas, assumir e ganhar o poder, ganhar importância, ganhar destaque. Tá bom? Então, eu tenho a ascensão da burguesia como classe dominante, perdendo força a nobreza, né? Que ainda possuía rastros do feudalismo, né? Então, emerge a burguesia e, por outro lado, na outra ponta, surge o proletariado, os operários que vão trabalhar nas indústrias, representando a classe mais baixa. Tá bom? Nessa fase também tem muitas mudanças tecnológicas. É nesse período, por exemplo, que vão surgir o quê? Ou vai surgir a máquina a vapor, transportes vão se modernizar, vão surgir as ferrovias, vão surgir os navios a vapor, né? Então, essas mudanças vão também impactar no modo de vida das pessoas. E o mais importante, na minha opinião, aqui, que tem uma influência direta na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, tá? É a questão cultural. A ciência vai ganhar importância, a religião vai perder força. E o mais importante dessa época aí, do século XVIII, tá? É o que? É o surgimento do iluminismo. O iluminismo que aparece para iluminar a mente das pessoas e que vai ter como premissas básicas valores como liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo a ver com a ideia de ser independente dos Estados Unidos, não é? Eles queriam ser livres. De quem? Da metrópole, no caso a Inglaterra. Então, só para contextualizar, o cenário do mundo, quando aconteceu a independência dos Estados Unidos, era um cenário de grande transformação, era um cenário de grandes mudanças que o mundo passava, que o mundo enfrentava. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Próximo item agora, voltando um pouco para os Estados Unidos, que na época eram as 13 colônias. Eu coloquei esse slide aqui para vocês, não sei se dá para visualizar muito bem, tá? Mas vocês podem perceber o seguinte: nessa época, o tamanho dos Estados Unidos era bem menor do que é hoje, né? Essa parte azul seria o território azul e vermelha, seria o território atual dos Estados Unidos. Naquela época, as 13 colônias inglesas, elas eram apenas o quê? Essa extensão de terra aqui próxima ao litoral, próxima ao Oceano Atlântico, né? E 13 colônias por quê, professor? Porque eram 13 estados.
13 estados, né? Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, ou Nova York, Massachusetts, né? Então eram as 13 colônias inglesas que depois do século XVIII e XIX vão o quê? Vão se expandindo para o oeste, na chamada Marcha para o Oeste, mas já é assunto para uma próxima aula. Nas 13 colônias, tá? Eu tinha uma diferença tradicionalmente, né? Nos livros aparece muito isso. Alguns criticam essa questão de divisão entre norte e sul, mas na prática realmente acontecia, né? Havia uma diferença entre o norte e o sul dos Estados Unidos. De modo geral, como que eu posso definir essas diferenças? O norte, né? Principalmente a partir da Virgínia, era uma região mais industrializada, com mais manufatura, com um comércio urbano um pouco mais forte e que prevalecia o trabalho livre, né? A parte do sul dos Estados Unidos já era uma colônia mais parecida com a colônia, por exemplo, do Brasil, a colônia brasileira, tá? Era uma colônia mais voltada para a agricultura, era uma colônia voltada para a plantation, né? A monocultura de um só produto da cana-de-açúcar, tá? Destinada para a exportação, e ali também havia a predominância do trabalho escravo, assim como acontecia no Brasil. Eu tenho que citar essa diferença, tá? Porque muitas vezes ela cai também em provas e vestibulares. Algumas pessoas criticam que seja feita essa divisão, mas na prática ela realmente acontecia. Tudo bem? Tá bom? Então, norte e sul dos Estados Unidos, tá? O que está por trás aqui, segundo alguns historiadores tradicionais, é a questão do clima, né? Por que no norte foi desse jeito, né? Industrialização, trabalho livre, e no sul a questão da escravidão? Para os historiadores tradicionais, bastante criticados, tá? É o que? O clima influenciava no tipo de produto. Então, por exemplo, no norte, os colonos não produziam nada que interessava para a Inglaterra. No sul, o clima propiciava a cana, e era algo que era mais lucrativo para a Inglaterra naquele período. Então, a exploração aconteceu de forma mais semelhante à dos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? O importante é o seguinte: independente de ser uma colônia de exploração, de povoamento, etc. e tal, o que eu quero que vocês gravem também é que as 13 colônias, de modo geral, até a época da Guerra de Independência, tá? Ela gozava, usufruía de uma liberdade bem maior do que as colônias da América Espanhola, do que as colônias portuguesas, como no caso o Brasil. Então a Inglaterra deu, né, ao longo do tempo, século XVI, século XVII, século XVIII, deu maior liberdade, deixou os colonos um pouco mais livres, tá? E essa liberdade fez com que esses colonos criassem manufaturas, tá? Fizessem contrabando de produtos com outras regiões que não fosse a Inglaterra, e isso era proibido, né? Existia o chamado Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? A colônia só poderia vender produtos para a sua metrópole, mas como a Inglaterra era um pouco frouxa nas regulamentações, né? Na fiscalização das 13 colônias, eles tiveram liberdade para fazer o que bem entendiam. Tudo bem? Tá bom? Então, o norte, como eu comentei, né? O manufatura, vida urbana, trabalho livre, e o sul, trabalho escravo. Existia também uma coisa muito importante, né? Que era o chamado comércio triangular. O pessoal vendia melaço de cana, por exemplo, para a África, trazia de lá escravos que eram vendidos na América do Norte, tá? Além disso, tá? Também existia um comércio muito grande entre as regiões norte e sul dos Estados Unidos, entre a região norte e sul das 13 colônias, tá bom? Por enquanto eu não falei propriamente dos problemas que geraram a independência dos Estados Unidos. Agora eu vou citar, tá?
O principal problema que agravou a tensão entre os colonos das 13 colônias e a Inglaterra foi a chamada Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos e o que tem a ver a guerra com a independência das 13 colônias? Tem alguma coisa a ver, professor? Tem, tudo a ver. O que foi a Guerra dos 7 Anos? Foi uma briga entre quem? Foi uma briga entre a França e a Inglaterra por pontos comerciais, por territórios importantes, tá? Por questões financeiras, por questões políticas também. E nessa Guerra dos 7 Anos, quem saiu vitorioso foi a Inglaterra. Só que saiu vitoriosa a Inglaterra a um custo muito elevado. Morreram muitas pessoas e principalmente os ingleses gastaram muito. E gastando muito, tá? Os cofres da coroa britânica ficaram o quê? Esvaziados, sem dinheiro. Eles entraram em crise. E aí, né, como a nossa querida presidente Dilma faz, né? Qual que é a solução mais fácil, mais rápida e mais prática para conseguir recuperar dinheiros perdidos? É o quê? Criando impostos. Então, por causa da falta de dinheiro que a Guerra dos 7 Anos gerou lá na Inglaterra, a Inglaterra, epa, peraí, estou precisando de dinheiro. Eu tenho lá na América as 13 colônias, eu tenho a minha colônia. O que eu vou fazer? Vou explorar mais, vou aumentar os impostos para eu recuperar o meu bolso, para eu recuperar a minha finança, tá bom? E lá vai os ingleses aumentar os impostos. Lógico que aumento de imposto agrada alguém? Agrada o povo? Agrada o comerciante? Agrada quem produz? Claro que não, né? Quanto mais imposto eu pago, menos eu ganho, menos eu tenho de lucro, né? Nós que digamos, brasileiros que trabalhamos 5 meses para pagar apenas impostos aqui no Brasil, tudo bem? Então, no caso da Inglaterra, qual que foi a iniciativa que o governo inglês fez? Criar impostos. Quais impostos? Lei do açúcar, lei do selo e a lei do chá, tá bom? Lei do açúcar, como eu falei, lá no sul, o principal produto era a cana de açúcar. O que a Inglaterra faz? Tá? Aumenta as taxas de exportação de açúcar e de melaço. Então, quem produzia nas 13 colônias vai começar a ganhar menos, porque tem que pagar mais imposto. Então, as pessoas começam a ficar, os produtores começam a ficar revoltados, tá? Lei do selo, depois, um ano depois, 1765, o que foi essa lei do selo, tá? A obrigação dos colonos, em qualquer papel, qualquer documento, qualquer revista, qualquer periódico, qualquer coisa oficial, livro, que envolvesse documento, que circulasse na colônia, tá? Para poder circular, teria que o colono teria que comprar, pagar por um selo que permitisse a circulação, tá? Isso vai gerar o que também? Grande descontentamento, porque aumenta o custo de vida das pessoas. E a lei do chá, em 1773, como existia muito contrabando, né? O que acontece? A Inglaterra cria o monopólio do chá, ou seja, apenas a empresa autorizada por ela, apenas a Companhia Inglesa das Índias Orientais é que teria o quê? Autorização para comprar o chá na América e vender na Europa. Qualquer outro navio que fosse pego transportando esse produto poderia ser o quê? Confiscado, preso, afundado e assim por diante, tá? O povo, nesse episódio aí do chá, ficou revoltado, invadiu um navio da Companhia das Índias inglesa, a Companhia Inglesa das Índias Orientais, e derrubou, né, todo o chá que havia estocado no navio, derrubou ao mar, gerou uma grande confusão, tá? E esse acontecimento ficou na história como Festa do Chá de Boston. Não é para rir, porque o nome é assim mesmo, né? Boston é a cidade, tá? Não confundam com nada que não seja cidade, tá? Então, esses foram os impostos principais que a Inglaterra criou, que acabou gerando descontentamento entre os colonos.
Tá? Então, o povo começou a ficar revoltado e começou ali, né, aliados com o sentimento iluminista de liberdade, igualdade, fraternidade, tudo isso junto foi criando o quê? Condições para que começassem a surgir pessoas que defendessem a independência das 13 colônias. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, estamos quase no começo da Guerra da Independência, tá? Teve lá a questão da lei do chá, da lei do selo, isso deixou a população ainda mais revoltada. E o que vai deixar a população ainda mais revoltada, que vai ser a gota d'água para que comece a revolução nas 13 colônias, é a lei que a Inglaterra faz, chamada o quê? De leis intoleráveis. O próprio nome já diz, a Inglaterra não vai tolerar mais nenhum tipo de desafio, como aconteceu, por exemplo, lá com a festa do chá, né, em que eles derrubaram a mercadoria ao mar. O que a Inglaterra faz com essa lei intolerável que vai deixar os colonos revoltados? Primeiro item, tá? Eles fecham o porto de Boston, que era um dos principais portos das 13 colônias. E ainda, né, dizem que enquanto os colonos não indenizarem a Companhia das Índias, né, sobre a questão do chá que foi derrubado, o porto não seria aberto novamente. Então a população fica enfurecida, principalmente os comerciantes da colônia, tá? Além disso, as leis intoleráveis diziam o quê? Que todo colono que morasse em território americano teria a obrigação de dar morada a algum soldado inglês quando ele viesse para a América, tá? Além disso, a partir das leis intoleráveis, tá? Os britânicos, eles invadem a colônia, o estado de Massachusetts, que era um dos estados mais revolucionários e que estava organizando, né, toda essa parte contra os ingleses. E eles nessa lei impedem, proíbem qualquer forma de manifestação, documento, qualquer pessoa que falasse mal da colônia, da metrópole, da Inglaterra, poderia ser presa. Então eu sou uma ali. As ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, com o excesso de impostos, lei do chá, lei do selo, né? Com o abuso de poder das leis intoleráveis, tá? O que vai acontecer? Vai estar dadas as condições para uma guerra da independência. Antes de começar a guerra, os colonos se reúnem, né, no chamado primeiro congresso da Filadélfia, e nesse primeiro congresso da Filadélfia, tá, eles fazem uma carta de repúdio contra o excesso de impostos, fazem uma exigência de igualdade dos colonos em relação aos ingleses e proíbem, né, eles resolvem parar de vender produtos para a Inglaterra. Resolveu o problema? Não, não resolveu o problema, tá? A Inglaterra não arredou o pé. E aí eles fazem o chamado segundo congresso da Filadélfia em 1775, e aí sim eles declaram guerra contra a Inglaterra, tá bom? Coloquei aqui umas bandeiras que ilustram bem, né? Quando tem filmes sobre o assunto, sempre são mostradas essas bandeiras. Aqui eu tenho a bandeira da Inglaterra, aqui eu tenho a bandeira da Grã-Bretanha. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Pensam que essa é a bandeira da Inglaterra. Não, a bandeira da Inglaterra é essa aqui, com a cruz vermelha, né? Ou a Inglaterra em si só. Essa bandeira é da Inglaterra com os estados irmãos que fazem parte, tá? Irlanda e assim por diante. Então eu tenho aqui do lado, né, a metrópole brigando contra a colônia, né? Então eu tenho essa aqui que é, para muitos historiadores, a primeira bandeira das 13 colônias lutando para ser independente, e essa aqui que é a mais famosa, né? É aquela bandeira que, segundo a história, teria sido criada pela Betsy Ross, né? Tem um quadro muito famoso que mostra isso, ela entregando a bandeira para os revolucionários, para o George Washington, tá? Nessa luta contra a Inglaterra. Reparem já, né, que aqui no centro dessa bandeira revolucionária, né, nós temos o quê? Nós temos as 13 colônias
inglesas já representadas, e nós temos também 13 faixas com a mesma simbologia, tá bom? Tudo bem? Vai acontecer a guerra, vai durar alguns anos, nós temos alguns personagens muito importantes, né? Rapidamente vou mostrá-los para vocês. Nós temos aqui o George Washington, capital dos Estados Unidos hoje, né? Qual que foi a função do George Washington? Ele foi o general, ele que conduziu todas as tropas durante a guerra, tá? Nós temos o famoso Thomas Jefferson, que ele, entre outras coisas, foi quem foi responsável pela declaração da independência. E nós temos o Benjamin Franklin, que foi principalmente importante porque por obter apoio financeiro, conquistou o apoio de outros países da Europa, da França principalmente, e conseguiu dinheiro para movimentar a guerra de independência, tá bom? A declaração da independência acontece quando? Dia 4 de julho de 1776, 4 de julho, que é um feriado tão importante lá nos Estados Unidos, que é o considerado o dia da independência deles, tá? Esse quadro aqui, né, mostra o que? A última batalha que os ingleses perdem realmente, que é considerada decisiva para pôr fim à guerra, que foi essa batalha aqui, né, na cidade de Yorktown, em 1781. Temos de um lado soldados revolucionários, colonos revolucionários, e do outro lado as tropas da Inglaterra. Em 1783, né, tem o Tratado de Paris, que é o que? A Inglaterra reconhece definitivamente a independência das 13 colônias. Tudo bem? E quando é reconhecida a independência, né, surge o que? Surge agora sim os Estados Unidos da América. Tá bom? Tudo bem? Em 1787, os ex-colonos, e agora povo de um país independente, faz o que? A sua famosa Constituição, as leis do país, tá? Foi um pouco decepcionante porque essa Constituição continuou com a questão do trabalho escravo, não foi mudado nada, a mulher continuou com pouca importância. Então, sobre alguns aspectos, essa lei, essa Constituição foi um pouco frustrante, mas já houve algum avanço, né? Então, os Estados Unidos passou a ser uma república federativa, foi criado o sistema dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, para evitar abuso de poder, né? Garantiram a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, direito a julgamento, né? Então, se comparado à condição de colônia, a situação de quem morava agora nos Estados Unidos melhorou bastante, mas ainda havia muito a ser feito, tá bom? Limitações, já comentei. Escravidão continuou, mulher participando pouco, tá? E o mais importante, como consequência, a independência dos Estados Unidos serviu de exemplo para outras independências. Tudo bem, pessoal? Foi bem rápido, um apanhado bem ligeiro, né? Espero que tenha dado para pegar os principais motivos, né? Não esquecendo sempre que o principal motivo para a independência dos Estados Unidos foi o quê? Lembra da Dilma? O abuso dos impostos. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, tá? Basta enviar um e-mail para mim, que está aparecendo aqui embaixo, está aqui do lado também, né? prof.danilo.de oliveira@gmail.com. Eu irei responder com muita satisfação, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.